Então nós temos que a cada dia nos envolvermos com a palavra, e nós entendemos que pela palavra muitos estão até se cansando na caminhada. Eu chamo aquela fase de uma comodidade espiritual, e nós temos que encarar a situação. Às vezes, quando oramos, dá aquela sensação até de termos sido infiéis ao Senhor. Mas uma coisa nós temos que entender: somos seres humanos, e todo ser humano, ele é cheio de falhas. Quem tem falhas aí? Você tem falhas? Tem falhas. Todos nós temos falhas. Eu sempre digo, num culto você não vai se apegar à experiência do pastor, você vai se apegar àquilo que Deus vem a revelar ao teu coração. Por isso que é tão importante, antes de chegar à igreja, você fala: Deus, dê uma palavra que vai me sustentar nesse dia. Nós precisamos de uma palavra que possa nos fazer fortes a cada dia que passa. É o início de mais um ano, e esse ano é o ano da volta da vitória, é o ano que nós venceremos, é o ano que nós vamos persistir a cada dia mais. Agora, nunca se esqueça, é o ano que porventura poderemos passar as maiores lutas da nossa vida, porque sem lutas não há vitória. Se é o ano da vitória, se é o ano que nós venceremos, então isso quer dizer que é um ano também de batalhas. É um ano que nós travaremos grandes batalhas. Agora, quando travamos essa batalha, uma coisa é certa: a vitória vai acontecer. Mas quando é que ela acontecerá? Quando nós persistirmos, quando nós insistirmos, quando nós perseverarmos, aí então a vitória acontece. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos aqui, que eu quero lhe dar algo muito sério nessa manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Bem facinho de encontrar. Acharam? Se formos infiéis, o que está escrito aí? Ele permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Não pode negar-se a si mesmo. As falhas, os erros, nós somos suscetíveis a elas. Nós podemos errar, nós podemos falhar. Mas se a falha acontecer, se em algum momento da nossa caminhada com Deus houver uma falha, não é para você se preocupar. Nós vamos ver depois à frente em João, em 1 de João, que nós não temos que permanecer na falha. Porém, se ela vier a acontecer, não fique se denegrindo, não fique se martirizando, não fique aí se condenando, porque Deus vai permanecer fiel a você. Não é pela falha, não é pelo erro, não estou aqui querendo encobertar suas transgressões, não é nada disso, mas não é pelas falhas que poderão lhe impedir de receber o melhor de Deus. Para Deus lhe abençoar, não depende se você falhou, deixou de falhar, ou se permanece, não depende. Para Deus te abençoar, é porque Deus permanece fiel. Essa é a base para nós. Às vezes o diabo vem lhe condenar com algo que você viveu, que você passou, que aconteceu uma falha, e na hora da oração você fica até se questionando, se martirizando. Mas o que é que está de errado? Irmãos, você não tem que se preocupar com aquilo que está de errado, você tem que se preocupar com uma única coisa: Deus, ele permanece fiel. Sabendo desta palavra, quando você chegar no momento da oração, você vai com toda a fé, com toda a confiança. Por mais que a falha aconteceu, Deus não pode negar-se a si mesmo. Por isso que Ele não vai rejeitar a sua oração. Lógico, nós não vamos permanecer no erro, depois nós vamos ver, mas o importante é que se no momento da oração, no momento que você busca, se vier o pecado, se vier o pensamento de condenação, você vai se lembrar dessa palavra: foi infiel, mas Deus permanece fiel. Quer ver o versículo 11? Um pouquinho só atrás, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, o que está escrito? Também com Ele viveremos.
Não importa de que forma aconteça a morte. Agora, se morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Essa é a base para nós. Na verdade, a morte para nós não é uma questão de tristeza, muito pelo contrário, a morte é uma questão até de alegria. O missionário conta que ele foi no velório do Kenneth Hagin. Quem já leu os livros dele? Grande homem usado por Deus. Ele chegou lá e ficou maravilhado, porque ninguém estava triste. Todo mundo tomando café, dando risada, cantando hinos. Por quê? Porque por causa dessa palavra aqui, ó, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viverão. A vida não é felicidade? Não é felicidade? Agora, se a pessoa não tem a Deus, aí tem que chorar. Se a pessoa não morre com Deus, aí é questão de pranto mesmo. Se bem que não vai resolver absolutamente nada. Mas vamos no 12. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. E se o negarmos? Ninguém quase falou agora, né? Também Ele nos negará. Olha a diferença. Olha a diferença. Podemos até falhar. Ele vai permanecer fiel, mas a única coisa que nós não podemos jamais fazer é o negar. E quando é que a pessoa nega a Deus? Quando ela sabe o que tem que fazer e não faz. Quando ela tem que perseverar e ela não persevera. É como se ela estivesse negando a existência de Deus. Quando ela passa por uma luta e ela começa a confessar a derrota, começa a declarar as derrotas, é a mesma coisa se ela não estivesse conseguindo crer, acreditar que Deus pode livrá-la da situação. É o que diz o início do 12, ó. Se sofrermos também com Ele, reinaremos. Eu digo para você que tem enfrentado uma luta muito grande na vida, se você está sofrendo, pode ter certeza que esse ano você vai reinar. Você às vezes virou o ano de 2015 debaixo de sofrimento, mas nesse ano você vai reinar, porque a palavra diz, se você sofrer por causa da palavra, se você sofrer, está passando por um momento difícil, você vai reinar durante esse ano. Então não negue a si mesmo, não negue a existência de Deus. Às vezes muitos já até oraram pensando que Deus abandonou, ou que Deus rejeitou, ou que Deus não ouve. Por que Deus não responde? Esqueça essa oração, isso é oração de tolo. Esqueça esse tipo de oração. Se formos infiéis, por mais que há infidelidade da nossa parte, da parte de Deus, Ele ainda permanece fiel. Para quê, pastor? Para na hora que nós recobrarmos a consciência, nós nos aproximarmos dele e começarmos a reinar. Esse é um ano de reinado, é um ano de vitória. Então não negue a Deus, jamais. Não negue a existência de Deus em todas as coisas. Quem já foi num rio tomar banho? Vocês gostam, hein? Eu ia falar praia, mas praia aqui não dá para dar o exemplo, tem que ser um rio mesmo. Você já foi num rio? Você já foi perto de uma cachoeira? Quando você se aproxima mais da natureza, você não começa a ver a criação de Deus, como ela é linda? Ver aquele casalzinho de arara voando, não é verdade? E se bem que a arara diz que é fiel, né? Fiel até a morte. Olha só, você começa a enxergar a natureza. Na natureza, você começa a ver que Deus é o autor da vida. Ele alimenta as aves, Ele alimenta todos os animais, Ele alimenta tudo que tem vida, Ele alimenta todas as plantas. Deus é o autor da vida, e nada melhor do que você sair em meio à natureza, para você começar a enxergar Deus naquela natureza, e você ver que Deus sustenta tudo em suas mãos, pelo seu divino poder. Olha para o seu corpo, em todo o teu corpo há vida, todo o seu corpo há vida. Quando nós estamos trabalhando muito, Deus nos dá o vigor para suportarmos a fadiga do dia. Quando nós estamos buscando mais, Ele nos dá mais comunhão, um simples louvor, um louvor básico, uma palavra básica, um feijãozinho com arroz, já lhe sustenta para você ter vigor para continuar perseverando. Isso é nós vivermos na casa, na presença, na comunhão desse Deus Todo-Poderoso.
Nunca se esqueça, Deus ele é real, Deus ele é fiel, e ele é vivo e está habitando dentro de você nesse momento. Pastor, se eu for infiel em alguma área, não se preocupa, Deus permanece fiel. Ele está com você, lhe dirigindo, lhe orientando. Vai em 1ª Epístola de João. Pastor do céu, eu precisava ouvir essa palavra, é porque Deus te ama. Capítulo 3, versículo 18. Primeira de João 3, 18. Meus filhinhos, olha que carinho, né, que Deus tem conosco. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Como que tem que ser o nosso amor? Eu te amo, é só assim? Não. Como que se demonstra o verdadeiro amor? Por obras. Você às vezes pode até dizer, pastor, olha, eu me identifiquei muito com a Igreja Internacional da Graça de Deus, é um ministério pelo qual Deus me chamou para que eu pudesse herdar o reino dos céus, amém, mas você ama o ministério? Você ama aonde você congrega, aonde você ouve a palavra, aonde você é dizimista, aonde você é ofertante? Ai pastor, eu amo, mas você ama só de palavras ou de obra? Você ama a palavra? Ama a palavra? Então não pode ser só de palavras. Você tem que amar a palavra por... E quais são as obras? Praticando as atitudes, exercendo as atitudes de fé. Isso é você amar a palavra. Eu me cobro muito intensamente. Às vezes no ministério enfrentamos umas fases meio difíceis na vida. Nós enfrentamos. Agora, quanto mais a dificuldade vem, mais nós temos que buscar. E a pessoa que não está tão bem com Deus, quando a coisa começa a ficar difícil, em vez dela buscar, em vez dela perseverar, ela fraqueja, ela esmorece, ela começa a pensar, puxa, mas por que está acontecendo isso? Por que eu oro e nada se resolve? Não é essa oração que temos que fazer, nós temos que continuar praticando as obras, e isso demonstrará o crer que está dentro de cada um de nós. Então persevere, não é por palavras, é por obras, é por atitudes. Às vezes uma pessoa ouvir do cônjuge, eu te amo, a melhor parte seria nem ouvir o eu te amo, mas as obras que o cônjuge faz, isso demonstra o seu amor para com o seu cônjuge. Nós não temos que falar para Deus, ficar só, Deus, eu te amo Deus, não, eu tenho que fazer isso com obras. Você ama a tua família? Ama a família? Então quais são as obras para poder demonstrar esse amor? Levá-los até Jesus. Essa é a base para nós. Você tem que conduzir tua família até Cristo. Isso demonstra o teu amor. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. O nosso coração, entendam, ele tem que estar firme na palavra, irmãos, na verdade. Olha o 20, sabendo que, se o nosso coração nos condena, olha que bonito, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Se você no momento de dificuldade, o teu coração vier a lhe condenar, maior é Deus do que o teu próprio coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se o coração lhe condena, você tem que colocar isso diante de Deus, apresenta diante de Deus. Olha o versículo 21, amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus.
Se você, no momento que vai orar, o coração condenou, você sabe que maior é Deus do que o teu coração. Por quê? Porque Ele pode te liberar o perdão. Naquela hora, lembrou-se de algo, recordou-se de algo, nunca se esqueça da palavra: se eu for infiel, Deus permanece fiel. Coração condenou, Pai, me perdoe, eu não vou praticar mais isso. Aí você limpa o teu coração e se aproxima de Deus com um coração confiante, e a tua oração vai ter resposta para você. Por isso que temos que entender bem a palavra. É na hora, no momento certo, você faz a oração e Deus pode lhe responder. No 21 ainda: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com... E se o coração condena? Se o coração condena, Deus é maior do que o nosso? Diga graças a Deus. Então você não tem que ficar atribulado ou perturbado por nada. Se o coração não nos condena, a nossa oração parece que tem mais poder. Ela vai chegar diante de Deus com toda a convicção, com toda a confiança. Mas se no coração há condenação, nunca se esqueça: maior é Deus do que o nosso, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.